aí, pessoal? Silêncio, olha para frente, presta atenção aqui. Na aula de hoje vamos falar sobre um pensador chamado Pierre Bourdieu. Ele viveu de 1930 a 2002, a transição do século XX para o século XXI. E ele vai trabalhar a questão do senso do lugar de alguém. Você tem senso do seu lugar? Você tem o senso do lugar que você ocupa na sociedade? Hein? Você tem o senso do lugar que você ocupa na sala? Qual que é a posição, o lugar que você ocupa aqui? Mas para a sala, o que você representa para a sala? É o cara. Os seus colegas, alunos? Fingir que pra mim Vai? tá engraçado. Cara engraçado? Pierre Bourdieu vai refletir sobre isso. Ele vai dizer que o nosso senso de lugar, ele é moldado por algo que ele chama de hábitos. Hábito é uma espécie de impressão, de uma tatuagem feita em nós pela sociedade, que acaba determinando a nossa maneira de pensar e de agir. Então isso depende do grupo que você participa. Se você for do grupo dos cowboys, você vai reproduzir um tipo de comportamento e um tipo de pensamento. Para você entrar no grupo dos cowboys, você tem que receber essa impressão. A mesma coisa no grupo dos roqueiros. E a mesma coisa no grupo das patricinhas, nos grupos femininos, no grupo do beach tênis. Para você entrar em todo e qualquer grupo, antes você precisa receber o hábito daquele grupo, para que assim você passe a reproduzir os pensamentos e comportamentos de quem é daquele grupo. Esse é o hábito. Em 1934, num artigo chamado Técnicas Corporais, do sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss, esse artigo serviu de base para reelaboração do Pierre Bourdieu do conceito de hábitos. Então, o hábito social, ele deixa uma impressão no nosso corpo, na nossa mente, no nosso jeito de pensar e de agir. Então, são técnicas corporais que a sociedade, de alguma forma, influencia a gente a adotar, ou nos obriga, ou nos impulsiona a adotar. Na sala de aula vocês teriam que adequar-se ou adotar hábitos. O problema é que a sala de aula é um ambiente onde esse hábito muitas vezes não se reproduz. Antes de você entrar para a escola, você teria que se adequar ao hábito da escola, ser moldado por esse hábito. O problema é que os alunos não se moldam por esse hábito, grande parte. Depende do lugar. Depende também de onde vem esse aluno, porque um outro lugar de onde ele vem, o hábito pode ser diferente, vai entrar em conflito, atrito. O hábito da escola com o hábito que ele trouxe de casa. Em 1958, Max Weber sugeriu que o estilo de vida específico, é esperado de alguém que queira pertencer a um círculo. Então, se quiser pertencer a qualquer grupo, você precisa adotar o estilo daquele estilo de vida, um estilo de comportamento, um estilo de pensamento. Também incorpora-se ao hábito, né? Então, Pierre Bourdieu foi influenciado pelo Marcel Mauss, pelo Max Weber. Em 1966, o historiador inglês Thompson, ele diz aí que classe é uma relação que tem de estar sempre corporificada em pessoas reais e num contexto real. Aqui é uma crítica ao Karl Marx. Karl Marx fala de classe social, e para o Marx só existiam duas classes sociais: o proletariado, os operários, os trabalhadores, e a burguesia, o dono dos meios de produção. Mas para o Thompson, a classe ela se subdivide em outras características, principalmente porque ela é composta de pessoas.
Dentro das classes tem pessoas que compõem grupos, que compõem contextos que são diferentes. Então não dá para você generalizar a classe acreditando que todo o proletariado é igual, tem os mesmos comportamentos, as mesmas características. A única coisa que o proletariado e os operários têm em comum é que eles não têm os meios de produção. Que a única coisa que eles podem oferecer no sistema capitalista é a sua força de trabalho. Mas no resto, no comportamento, no pensamento, nos hábitos de consumo, os operários se diferem completamente. Aí eles se ajuntam em grupos. Em 2003, a teórica cultural norte-americana Nancy Fraser, ela disse que a sociedade capitalista ela tem dois sistemas de subordinação, que é a estrutura de classe, burguesia e proletariado, dono dos meios de produção, e sujeito que só tem a oferecer a sua força de trabalho, e a ordem do status também. Então, além disso, tem a questão do status. E aí o status independe da classe social. Porque dentro de uma mesma classe social, tem pessoas com status diferentes. O que é status? Você tem status aqui na sala? Qual é o seu status aqui? É tipo... Esqueci como é que fala. Status é uma posição que você ocupa. Você ocupa uma posição de destaque, de liderança, tipo de status você ocupa aqui. Como você se destaca, ou como você não se destaca. Qual é a influência que você exerce sobre os outros. Ou qual é a influência que você não exerce sobre os outros, é que os outros exercem sobre você. Então isso interage entre si, para não se Fraser. Dentro das classes sociais há diferentes status. E esses status muitas vezes levam a relações de poder diferenciadas. Então o hábito é um conjunto de disposições sociais internalizadas. Então o hábito é internalizado na gente, individualmente, em cada indivíduo, diferentemente, que molda aí as percepções. Então esse hábito ele acaba moldando a forma como nós percebemos e interpretamos o mundo, como nós sentimos o mundo também, determina e influencia as nossas ações. Então ele é criado a partir da interação do nosso eu individual, da cultura do grupo, dos grupos que a gente convive. Se você mora, você é governante, você vai ter algumas características do governantes. Lá em Ribeirão Preto você vai ter outros, por exemplo, o sotaque já vai mudar. O mineiro tem um sotaque, o paulista tem outro, tem todas essas características, né, que a gente vai internalizando sem perceber, achando que isso é natural. Não é natural, é um hábitos que vai sendo impresso na gente desde a mais tenridade. Então ela é criada a partir da interação do individual, da cultura do grupo e das instituições sociais. Uma família vai influenciando no nosso comportamento, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de se comportar, né? A escola também, a escola bem menos, apesar de que vocês vão formar hábitos muito mais nos grupinhos da escola do que na hierarquia escolar, querendo impor hábitos sobre vocês. Esses hábitos que a escola quer impor, vocês querem subvertê-los, vocês querem driblá-los, vocês não querem segui-los, submeter a eles. Então agir com base nessas exposições fortalece o hábitos dentro do indivíduo e do grupo. Então o hábito ele é reproduzido e evolui com o tempo, ele muda também, os grupos estão em constante mudança, os seus processos de interação com outros grupos, é através da interação do subconsciente do indivíduo com as estruturas sociais que ele encontra, ele vai mudando. Então o hábito é a sociedade escrita no corpo, é como uma tatuagem. Agora não. No indivíduo biológico. Então o hábito vai sendo impresso no nosso corpo, na nossa mente, desde o momento que a gente nasce, nos grupos que a gente participa, ou integra. Vou falar aqui da questão da disposição de classe, como ela é influenciada pelo hábitos, e ele vai trabalhar um outro conceito também, que é o conceito de capital cultural. Então, cada grupo social, além do hábito do crime, ele desenvolve no indivíduo um capital cultural. E esse capital cultural vai acabar influenciando o destino social do indivíduo. Qual trilha que ele vai seguir?
dependendo do capital cultural que ele desenvolver, ele pode alçar, ou pode até conseguir desenvolver aí uma mudança de classe social, saindo do proletariado liberado para a burguesia. A caça-raposa é uma atividade que parece natural a alguns como resultado de seu hábito ou disposição. Os caçadores de raposa têm todo um trejeito, um comportamento, um pensamento, um jeito de agir, uma vestimenta que eles usam para caçar raposa. A mesma tendência faz com que todos os entretenimentos, como por exemplo, participar de um karaokê, quem gosta de fazer karaokê, tem todas as regras ali, tudo hábitos que você precisa incorporar para participar. Ou então você vai parecer um estranho para o grupo, e o grupo não vai te aceitar, ou o grupo vai te discriminar, o grupo vai te excluir, se você não compartilhar os hábitos que ele quer imprimir em você. Compreender aí o conceito de hábitos em Pierre Bourdieu? Produto? Tranquilo? Favorável? Por hoje. É isso aí. Oi? Pode tirar a intenção?